preparado para o eclipse solar que acontece agora dia 25 de outubro às 7h40. Ele é parcial e ele está no signo de Escorpião. O nosso lado emocional, ele vai ser transbordado. Por muitas vezes a gente acaba ficando mais descontrolado nessas questões emocionais. Os eclipses solares significam finais de ciclos e encerramento, às vezes de uma forma dramática. Na natureza a gente pode ter cataclismas, tsunamis, terremotos, que faz parte dos eclipses solares. Ele é como um gatilho disparador de situações. Quem que vai ficar mais sujeito a descontrole? Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Depois eu vou falar mais sobre eles. A gente perde um pouco do senso prático, a gente fica mais intenso, mais dramático. Então isso pede uma atenção especial. A gente também precisa cuidar muito da nossa energia para que não ficamos muito raivosos, muito susceptíveis aquela energia de raiva, que isso pode acontecer principalmente para esses 4 signos que eu falei. Muitas vezes o eclipse, ele também pode detonar situações que estavam ali, sabe, aquelas situações que estavam para eclodir, e aí ele vem e faz isso de alguma forma. Então a gente precisa ter uma atenção especial para não estourar. Cuidar da agressividade, das explosões, porque muitas vezes isso pode acontecer, e situações que surgem ali no eclipse a gente não tem como mudar, né? Vamos lembrar que é um eclipse parcial de Escorpião, do grau 2, e vai ter junto com a Lua, porque o eclipse solar é sempre de Lua nova, junto com a Lua e o Sol em Escorpião, nós temos uma conjunção de Vênus. Então Vênus vai falar sobre relacionamentos. É possível que a gente tenha um número maior de divórcios acontecendo, de empresas onde os sócios eles acabam decidindo interromper a parceria, a sociedade. Então isso vai ficar muito visível. Ele pode trazer à tona traições, aquilo que estava meio encoberto, tanto assim de sócios em empresas, mas também de parceiros, marido, esposa e tudo mais, né? Eu observaria, para a gente acompanhar, né? Às vezes, quando a gente acompanha através de algumas personalidades, a gente pode entender melhor. A Gisele, que eu fiz um vídeo, tá lá no YouTube e no Instagram, ela tem a Lua a 4 graus de Escorpião. E ela vai ser afetada. Esse eclipse está a 2 graus, ele vai tocar profundamente o que ela já está vivendo, que ela está vivendo ali uma separação, né? Eu acho que agora vai vir mais claro e às vezes com roupa suja que se lava em público. Esse eclipse parcial não é visível no Brasil. Onde ele é visível é onde a natureza e as pessoas sentem mais a sua força. Ele vai ficar bastante visível ali no Oriente Médio, ali nas proximidades também da Ucrânia e da Rússia. Então a gente vai ter acirramento dessa guerra que já está ficando numa proporção que realmente estamos começando a temer, não é? Principalmente que o Putin está mais, ele está mais acuado. E a gente vai ter também ela atingindo a China e a Índia. Então, na Índia, em particular, talvez alguma doença, alguma virose que estava ali ainda meio que não muito perceptível, ou até ainda não se colocou para o mundo, ela pode estar surgindo, não como uma segunda pandemia, mas com algo que possa trazer problemas para o país e que, né, passe para outras partes do mundo. Então a Índia pode ser aquele agente de um novo tipo de vírus também. Tailândia também vai ser bastante afetada por esse eclipse. A Sibéria também. No mapa do Brasil, a gente observa onde o grau desse eclipse toca. E no mapa que a gente considera o de 7 de setembro, ele vai tocar muito no Marte.
né? O Marte, ele representa a nossa ação, nossa assertividade, a nossa capacidade de liderança. O Marte representa os militares, a polícia, e o nosso presidente, ele é, né, ele é um militar, então deve mexer ali no governante. Esse eclipse vai tocar na casa 12 do mapa do Brasil, que é uma casa do escondido. Todo mundo tem casa 12, é onde a gente guarda os nossos maiores segredos ou os nossos maiores pecados. Então, eu acredito que esse eclipse, que vai ter uma duração de 6 meses, ele vai trazer muitas revelações a respeito de corrupção, principalmente orçamento secreto. Secreto é uma palavra da casa 12 nisso. Aí vamos falar um pouco dos signos, os mais afetados. Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Se você aí entre o grau 0 e 4, 5 desses 4 signos, ou você tem uma lua ou um ascendente dentro desses graus, você vai ser afetado. Então observe em que casa. E na casa que o eclipse cai, ele pode ser um ângulo muito positivo ou não. Mas, de qualquer forma, ele termina uma história, uma situação, um ciclo. Às vezes é super positivo, às vezes é super dramático. Mas onde ele toca, não se fica, as coisas não ficam como estavam, porque você tem uma revelação. O eclipse, ele traz uma revelação sobre algo que a gente não tinha tanta informação, e isso muda o seu rumo, isso muda a forma como você estava atuando. De novo, Vênus está envolvido, então nós vamos ter muitos babados nos relacionamentos afetivos, talvez traições assim que nunca se esperava, sabe? Aquele casal que parecia que era, enfim, então pode ter bastante conflitos assim. E também a gente pode ter crises diplomáticas, porque Vênus é também a diplomacia entre os países. Às vezes países que eram parceiros e que rompem, que traem, sabe? Comprava gás de você e agora eu estou comprando do outro e te deixei na mão. Temos todos esses aspectos. Dicas. Azul, tá vendo? Eu tô toda no azul, é um look lindo que depois eu vou tirar uma foto completa. Eu vou marcar aqui quem que fez essa produção. O azul, ele traz serenidade, calma, você não vibra, porque tá muito fácil a gente pilhar na raiva, na ira, sabe? Você leu ali te mandaram um inbox te maltratando e você, em vez de falar, querido, seja feliz, você vai na pilha e retruca e começa a discussão. E isso é ruim. Toda essa energia vai, sabe para onde? Para o nosso fígado. E que é onde recebe todas as porradas emocionais. E aí você fica mal energeticamente, às vezes fisicamente, não é? Então, quais as sugestões para o eclipse ali, dia 25? Mas pensa aí, desde hoje, estou fazendo esse vídeo no dia 19, mas também até 7, 8 dias depois do eclipse. Lembrando que nós temos um outro no dia 8 de novembro, então é uma temporada de pum. Você vira para cá, pum, vira para lá. Então, usa cores mais, sabe, azul, lilás é muito bom, ou branco. Evite muito vermelho, a não ser que você esteja muito equilibrado, mas eu não conheço ninguém. As pessoas que eu estou atendendo, as pessoas que eu vivo no meu círculo social estão todas muito tensas, principalmente com esse país distópico e surreal que a gente está vivendo, com essa guerra religiosa muito louco isso, né? Porque não é mais 2 partidos, é os evangélicos contra todas as outras religiões. Isso é uma loucura, gente. Isso é uma loucura. Vai passar, o dia 30 vai chegar, isso vai reduzir, não ainda esse ano, mas isso vai reduzir a partir do dia 30, quando a gente tiver os resultados. Mas isso é uma cicatriz, e a cicatriz, ela nunca sai do nosso corpo. Você pode até fazer uma tatuagem em cima, mas toda vez que você olha, você se lembra dessa cicatriz. Fique mais calmo. Esse é um dia 25 que eu, em particular,
começo fazendo uma meditação ou um Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Eu gosto de usar cores que eu já falei, o branco, o lilás ou o azul. Esse é um dia que eu bebo muito mais água do que eu já bebo e eu evito carne vermelha. Não faça nenhuma manifestação, nenhum ritual, nada. O eclipse não é para isso. Vamos lembrar que no sentido geográfico, o eclipse ele mexe no fundo da Terra, então ele traz à tona maremotos, tsunamis, quebras de barreira que já estavam por um fio e que precisou de um eclipse para eclodir. E emocionalmente ele também faz isso conosco. Então, se você está vivendo uma situação de panela de pressão, o eclipse vai detonar e às vezes a gente faz estragos enormes. E aí, quais as sugestões? Não faça muita coisa importante daqui para diante. Se possível, não vai fazer cirurgia para arrumar o seu nariz dos seus sonhos, não vai lançar os seus produtos, principalmente no dia de eclipse, não vai casar se for possível, não vai se divorciar nesse dia, não vai começar um tratamento para fertilização in vitro justo no dia 25, nada disso. Faça a sua rotina, caminhe, medite, leia livros, assista séries, tem tantas séries incríveis, faça um ócio criativo, mexa com pets, com plantas, mas não faça nada muito pontual, porque não há clareza. E, novamente, o eclipse é um gatilho e na casa que ele cai, no planeta que ele toca, o seu mapa, se tiver muito próximo entre o grau 0 e 4, 5 de Escorpião, Leão, Aquário ou Touro, sim, haverá mudanças dramáticas, que no começo não são fáceis, mas são para evolução. Como a gente não enxerga lá na frente, a gente vê como uma situação desafortunada. Não, é para ajuste de rota, às vezes de um jeito não fácil. Por isso que eu acho que, analisando o eclipse e o mapa do Brasil, será difícil para a gente. E nós estamos expert em difícil, principalmente no ano de eleições, no grau de violência que nós estamos vendo, no distópico que nós estamos vendo. Muitas pessoas surtando em ira, sabe? Pessoas que, às vezes, elas estão ali como massa de manobra para algo, sabe, para um partido ou para outro. Eu não estou aqui falando de política, mas às vezes tem pessoas que elas são muito susceptíveis, influenciáveis, que não exercem a capacidade mental, trabalham muito no emocional e aí compra a dor, que às vezes é uma dor de mentira ali do outro e vai para a luta e acaba sendo sacrificado. Então, assim, tente ser o máximo de coerente nesse eclipse, porque como Mercúrio também está em jogo e ele quadra, ele tem aspectos que são mais tensos nesse eclipse. Muitas vezes o que a gente ouve, entende, é totalmente errado. Então seja sábio de não entrar na pilha do outro, não retruque, não provoque, não agrida. E eu estou falando isso inclusive para mim. É isso que eu desejo para todos nós, numa semana que vai ficar mais tensa, mais difícil. Esse eclipse, ele vai tocar de um jeito complicado para a gente aqui. Ele vai mexer muito com escândalos, muitos escândalos vindo à tona, de todos os lados, de todos os partidos. E aí a gente vai entender algumas coisas que não estão tão claras, né? Porque Escorpião, que é onde tem o eclipse, ele é regido por... Um dos corregentes de Escorpião é Plutão, também Marte. E Plutão é aquele que traz lá de baixo, de onde você não enxergava, aquele joga na sua cara. Nem sempre o que ele joga nas nossas caras é tão fácil assim. É isso aí, um beijo para todo mundo, tchau.